Olá, estamos aqui para mais um vídeo sobre conversas com espiritualidade. Hoje temos uma convidada especial, diferente daquilo que estamos habituados durante estes últimos vídeos. É a Margarida Seco Oliveira, que eu vou começar a tentar dizer os nomes das áreas em que ela está especializada. Vamos lá ver. O especializado trabalha psiconeuroimunoendocrinologia, não é verdade? Psiconeuroacupuntura e medicina chinesa e é psicóloga de formação, não é? A Margarida, desde há muito tempo faz um trabalho fabuloso, casando a ciência com digamos, a espiritualidade desta maneira, e nós já lá vamos falar disso. E neste momento, eu posso já a dizer isto, já é oficial, não é? Que és coordenadora em Portugal do Instituto de Bioengenharia Quântica, que trabalha também, que é um projeto muito giro, que trabalha também, tem três vertentes, não é? Pelo que me disseste, terapêutico, evolucional e educacional, e trabalha o ser humano de uma forma holística, a partir de conhecimentos ancestrais que vêm de vários países. Aquilo que eu retive foi Tibete, Nepal, México, a Tanzânia, salvo erro, não é? Práticas ancestrais espirituais. Portanto, este é aquilo que eu já falava na minha tese já há alguns anos, de que estamos a recuperar tudo, é prova de que estamos a recuperar tudo o que vem do passado para um presente, porque não é, é porque tem efeitos e é porque de facto aquilo faz, portanto, não eram, já eles tinham a sua sabedoria, quem somos nós agora para vir pôr em causa isso, não é? Mas a Margarida, melhor que ninguém, pode explicar. Margarida, que trabalho é que tu fazes em concreto? Porque no meio disto tudo, não é? Há muita coisa aqui. Explica lá tu. Bem-vinda. Bem, muito obrigada pelo convite, Dalila. No fim de tantos anos, voltamos a ver, mesmo que seja do ponto de vista virtual, mas é sempre um prazer. Muito obrigada. O teu caminho também tem sido fabuloso, tanto profissional como de vida, e realmente quando as pessoas conseguem ter esta agregação de vivências e de saberes, o olhar do mundo é totalmente diferente. Mas em relação à minha formação, porque isto vamos falar de formação que eu digo científica. Exato. Não vamos, eu vou começar por falar da minha formação. Depois eu poderei falar de mim, mas da minha formação, que não sou eu, é só uma parte de mim. Exatamente. Que eu fui buscar ao exterior. Portanto, eu fiz o curso de Psicologia Clínica e de Medicina Chinesa ao mesmo tempo. Portanto, de 97 a 2002, eu fiz estas duas formações. Uma fazia durante a semana, a outra fazia ao fim de semana, durante 5 anos. Portanto, esta diferenciação do pensamento oriental e ocidental, eu não sinto, porque no curso de Psicologia eu tinha imensas áreas que casavam muito bem com partes da medicina chinesa, como, por exemplo, a psicossomática, e, portanto, para mim aquilo era tudo o mesmo mundo, visto de várias formas. Sim, sim. Que é o mundo do ser humano, é o mundo da vida humana. Portanto, a partir daí, esta diferenciação de filosofia Oriente-Ocidente não me faz grande diferença, ou para mim a separação não faz sentido, na medida que eu também fui recorrendo a esta informação e fui aprendendo tudo ao mesmo tempo. Portanto, acho que naturalmente o meu cérebro fez uma conexão, como fez, por exemplo, entre antropologia e psicologia do desenvolvimento, por exemplo, como fez entre psicopatologia e psicofarmacologia, que são cadeiras do curso de psicologia, pelo menos eram em 97, agora não faço ideia. E, portanto, para mim, fazer uma separação de que uma coisa é uma coisa e outra é outra, Não faz sentido, não é? Não faz sentido, porque não foi essa também a minha formação. E conforme eu ia recebendo informação dos professores, tanto num curso como no outro, eu conseguia criar pontes quando estava a estudar, conseguia criar pontes entre o que eles me iam ensinando. Depois tive
uma coisa que eu adorei, foi o mestrado em saúde mental, na Faculdade de Ciências Médicas. Adorei porquê? Adorei porque a turma tinha psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, tinha nutricionistas, tinha uma série de pessoas de áreas relativamente distintas, e quando nós tratávamos de um assunto, eu ficava maravilhada por ver cada um deles a exprimir o seu ponto de vista, que claro que era um ponto de vista dotado dos seus saberes específicos, mas isso enriqueceu-me tanto, e eu achava fascinante como é que eles viam aquele assunto daquele prisma, que comecei a perceber que realmente um assunto não pode ser visto só de um prisma. Exatamente. E nenhum está certo, nem nenhum está errado. Tudo acrescenta, tudo agrega. Eu diria que tudo se complementa, de Tudo se certa forma. complementa, mais do que complementar, porque no fundo, quando nós miuçamos tudo, as coisas estão agregadas, são pontes muito sólidas, mas Sim. depois a linguagem, a interpretação, o olhar, efetivamente, à partida pode parecer diferente, mas é só à superfície, porque quando nós vamos descendo as camadas, nós percebemos que estamos todos à procura, em busca do mesmo e a querer o mesmo. Exatamente. Depois, a partir daí, eu já tinha esta ideia de que tem de haver uma forma de conciliar o que nos separa da medicina oriental e da medicina ocidental, ou melhor, do pensamento oriental e do pensamento ocidental. E como na altura não se tinha ainda acesso, estamos a falar de há 21 anos atrás, não se tinha acesso a grandes estudos científicos ainda sobre a acupuntura. E então eu fiz uma especialização em psiconeuroacupuntura, exatamente por o que eu concluí naquele mestrado, que a diversidade de áreas trazia-me sempre uma visão mais alargada, mais expansiva do ser humano. E, Dalila, perante o sofrimento humano, que é quem me chega ao consultório, ninguém chega ao ótimo, não é? Quem chega está perante alguma face de sofrimento, todo o conhecimento, toda a ajuda é pouca. Exatamente. Eu também sinto isso, não é? No trabalho que vou desenvolvendo. Sim, toda a ajuda é pouca. E, portanto, quando eu fiz esta especialização, consegui cientificamente perceber que, colocando alguns pontos da acupuntura, tínhamos certas reações em termos do cérebro, porque começou-se a fazer estudos de ressonâncias funcionais e, portanto, colocava-se pontos da acupuntura, a pessoa estava a fazer ressonância funcional e conseguia-se ver as áreas do cérebro a serem ativadas ou desativadas. Explica-me um bocadinho o que é isso da ressonância funcional, porque estou a ouvir termos já mais técnicos, não é? E quem nos estiver a ver depois também necessita, se calhar, de algum esclarecimento nesse sentido. Toda a gente sabe o que é uma ressonância, a maior parte das pessoas já fez. Portanto, essas chamam-se ressonâncias anatómicas. Okay. Nós estamos lá quietinhos no chamado túnel, e aquele túnel consegue escanear aquela parte anatómica que nós fomos avaliar. Falamos de uma ressonância magnética vulgar, é isso? É a ressonância magnética, a ressonância magnética anatómica é aquela que nós todos fazemos quando vamos ao hospital, quando precisamos de ver alguma coisa em específico, é o que fazemos. Depois, há a ressonância magnética funcional, que é aquela que vê o funcionamento do cérebro perante estímulos, por exemplo. Neste caso, estímulos eram agulhas, mas também em psicologia isto também não é novo, porque em psicologia isto faz-se bastante perante imagens Exatamente. visuais que estimulam emoções positivas e negativas, e nós começamos a ver que a raiva estimula a área do cérebro X e apaga outras áreas, o amor estimula outras áreas e apaga outras, e portanto não é uma coisa relativamente nova, mas como são estudos relativamente caros, evidentemente a acupuntura não tinha, digamos, lugar para. Okay. Outro dos estudos que se faz é que coloca-se um isótopo
num ponto da acupuntura e por scanner vai-se acompanhando o movimento dele e ele percorre o meridiano. Ok. Então, desculpa lá, tu utilizaste isso para depois chegar a algumas conclusões, não foi? Do que eu percebi. Portanto, estava. Eu utilizei estes estudos para comprovar que não só a acupuntura atua ao tal nível energético, como atua em termos neurológicos e emocionais. Isso ficou comprovado cientificamente, não é? Aí está imensos. Há bastantes estudos científicos que podem ver, principalmente nos Estados Unidos, em Israel há imensos também, e, portanto, quando eu fiz esta análise, comecei a encontrar imensos estudos sobre isto. Portanto, quando eu coloco um conjunto de agulhas em determinados pontos que têm a ver com o diagnóstico que é feito, claro, eu tenho uma reação não só energética, que eu vejo nos pulsos, que eu vejo não, que eu sinto nos pulsos, este português. Mas sentes tu fisicamente ou consegues medir essa sensação na alguma máquina? Uma das formas de diagnóstico primordial em medicina chinesa é a avaliação dos pulsos. E o pulso não é só o batimento cardíaco como as pessoas pensam, não é a função cardíaca. Cada um destas posições corresponde a órgãos. E a energia tem que passar entre eles, que é fazer o tal 8, que nós dizemos que é o infinito, ou pode ter características. Pode ter características, por exemplo, até de não o sentirmos, ser um pulso profundo, ser um pulso superficial, rápido, lento. Portanto, há uma quantidade de características que, claro, que eu vos posso dizer estas características mais básicas, mas isto é um treinamento de anos e anos para chegarmos lá, porque é mesmo uma sensibilidade tátil. É normal que o hábito vai apurando, não é? Os professores que nos vão dizendo o que é que estás a sentir, isto é isto, e aquilo é... Portanto, é muito, muito assim. E, portanto, esta formação foi muito engraçada, porque também havia pessoas de várias partes do mundo, e isto agrega sempre mais sabedoria, porque agrega culturas diferentes, e isso ainda faz com que seja uma mescla mais rica. E agora em 2020, já que nós estávamos confinados, eu queria muito fazer esta especialização em psiconeuroimunoendocrinologia, que é uma especialidade médica. Normalmente é feito em universidades médicas, especificamente para médicos, e em algumas aceitam outros técnicos de saúde. E então eu aproveitei que não se fazia nada em 2020 e a Associação Médica da Argentina conseguiu transformar o seu curso em online e abriu a todos os profissionais de saúde. E, portanto, foi absolutamente fantástico, porque eu fiz amizades em todo o mundo. Eles eram uma turma fantástica, porque nós ajudávamos imenso. Tínhamos avaliações, tínhamos trabalhos, era super giro, porque havia sempre uma entreajuda. E é muito bonito ver profissionais médicos com doutoramentos e tudo, a falar, por exemplo, vou dizer só algumas áreas, a falar de nutrição, da importância da nutrição, a falar do tipo de exercício físico que devemos fazer para manter todo o sistema imune e endócrino equilibrado, a falar de meditação e, portanto, quando eu estou a dizer isto, estou a dizer que esta grande área da medicina, psiconeuroimunoendocrinologia, trabalha, não exclui nada. Sim, porque o nome já diz tudo, praticamente, não é? Diz, continua. Claramente, e conecta as pontes entre estas 4 áreas, e as pontes são muito largas e são muito longas. E nós já sabíamos que evidentemente não podíamos ter um sentimento
sem ele alterar o nosso sistema imunitário, sem ele alterar o nosso sistema hormonal. Já sabíamos isto, mas de que forma ele o faz? E como é que nós podemos reverter a situação? Que técnicas existem? O que é que nós podemos fazer? Para além da medicação, claro. Queria-te desafiar então, porque obviamente o lado emocional tem muito a ver com a nossa vivência do lado mais espiritual, não é? A dimensão espiritual que eu falo é uma dimensão do ser humano, ou a espiritualidade que eu estou aqui a falar, é uma dimensão do ser humano que faz parte de todos nós, que todos nós temos, independentemente de acreditarmos no que seja o que for, mas é uma dimensão que existe no ser humano. E eu gostava que tu explicasse então, como é que essa ligação é feita, porque nós sabemos que as emoções nos alteram a nível de carga energética, não é? A ciência hoje já prova, pelo que eu percebo e leio muito, algumas coisas dessas, não totalmente, mas nós sabemos que há todas estas influências que existem, nos alteram, não é? Então, fisicamente, como é que isso acontece? Podes nos ilustrar com um exemplo em concreto, por exemplo? Eu vou tentar. Se eu não conseguir, diz-me e repeti-me. E eu repito de uma outra forma. Okay. Portanto, nós temos de falar de dois mundos. Um mundo que vem do exterior para o nosso interior e depois o nosso mundo interno que pode ou não ter uma interação com o exterior. Eu vou começar pelo primeiro. Portanto, desde que nós somos concebidos, no nosso meio uterino, exato, nós recebemos informação. E essa informação não é só genética. Exato. Essa informação é emocional. Porquê? Porque as emoções, as vivências, os pensamentos que a nossa mãe tem são plasmados em nós. E isso é visto por nós, pelo nosso ser. Quando eu digo ser, eu já englobo todas as áreas. Tudo. Pelo nosso ser, como isto é a normalidade. À luz das constelações nós também falamos muito disso, não é? A questão do parto, a importância de como é vivida uma gravidez que pode influenciar uma vida inteira, não é? E isso é visível nas consultas. Mas continua. Eu já volto outra vez aqui ao bebê, no meio intrauterino. Comecei aqui e vou acabar aqui. Agora vamos para nós adultos. Portanto, eu tenho um padrão mental, tenho um padrão de comportamento, de crenças, de referências, que eu posso estar a tentar mudar ou não, porque me interessam ainda ou já não me interessam. E, portanto, a forma como eu vejo o mundo e como eu me vejo está assente nas minhas percepções. As minhas percepções, portanto, vamos começar pelas percepções. As minhas percepções têm a ver com o quê? Com os meus 5 sentidos físicos e com o meu sentir intuitivo, digamos assim. É a tal dimensão espiritual, não é? Eu chamaria isso dessa maneira, como socióloga, pronto. Nós temos por exemplo, a tomada de decisão. Vamos comprar, não interessa, vamos comprar uns sapatos. A tomada de decisão é mais emocional do que racional. Evidente. E chama-se a isto, vocês vejam como isto está a evoluir, chama-se a isto neuromarketing. É verdade, é verdade. Portanto, duas áreas totalmente distintas, a área das vendas do negócio e a área do nosso cérebro, como estão coladas para nos fazer vender coisas e sentirmos necessidade de as ter. E agora tentamos juntar aqui duas áreas, que é a ciência e o lado espiritual, para tentar desmontar tudo isto. Vou recomeçar, peço desculpa que entretanto, portanto, percepções, 5 sentidos e mais alguns que temos, mas que eu ponho tudo na parte da intuição. Estes 5 sentidos levam quantidades enormes de informação ao meu cérebro. Uhum. O meu cérebro começa a fazer impulsos entre os neurónios e esses impulsos, o que é que fazem? Avaliam a informação que receberam. E quando a avaliam, fazem a sua avaliação, quando a avaliam,
libertam substâncias que são neurotransmissoras. Exatamente. E vamos imaginar que libertam substâncias tipo dopamina e oxitocina. Dopamina é uma hormona de bem-estar, a oxitocina é a chamada hormona do amor. Eu não gosto muito de pôr estes termos porque são muito mais que isto, mas acho que sim, acho que resulta. Acho que é mais fácil para identificar até. Sim. Não é? Pronto, vamos segmentar só nesta coisinha, porque elas são um mundo, mas ok, ficamos por aqui. A do bem-estar e a do amor. Ora, estas hormonas são libertadas na nossa corrente sanguínea. O nosso sangue leva estas hormonas até tecidos, órgãos, fibras, células. O que é que as células e os órgãos e os tecidos, quando recebem oxitocina e dopamina, como é que eles respondem? Respondem qualquer coisa assim. Estou feliz, está tudo bem. É o estado do enamoramento ou do amor, não é? Mesmo é euforia, não é? Aquela coisa. Esta reação celular permite que o nosso sistema imunitário esteja equilibrado, permite que as nossas hormonas estejam equilibradas, que as nossas glândulas tipo hipófise, tiroide, suprarrenais, pâncreas, pronto, não interessa mais, se equilibrem e nós temos saúde. Temos saúde, E daí a nossa forma de ver o mundo, que depois este equilíbrio interno vem para fora. A nossa forma de ver o mundo aqui um parênteses rápido. É assim, isso é prova de que o amor, se nós desenvolvermos os sentimentos de amor, de compaixão, não é? Agora casando aqui mais com a área da espiritualidade, todos estes lados, quando se fala em sentimentos positivos, em atitudes positivas e cultivarmos isso, sermos positivos, obviamente temos momentos negativos, mas o sermos positivos, de certa maneira, promove isto exatamente, esta reação no corpo, que a Margarida também está a explicar, que eu não o explicaria tão bem assim, obviamente também não é a minha área, mas isso é para mim a prova de que de facto cientificamente já está mais comprovado que isto realmente resulta, e resulta pensarmos que conseguimos pôr, eu vou dar este exemplo muito rápido, eu já tratei pessoas com cancro a nível de Reiki, ok? Obviamente, o fazer subir esse lado do lado positivo e pegar, não só aquilo harmoniza energeticamente, o Reiki harmoniza energeticamente, mas ao mesmo tempo permite despoltar estas sensações, estas emoções de bem-estar, não é? De amor incondicional, e tudo isto trabalha a vários níveis que vai ajudar, no caso em concreto que eu dou este exemplo, a pessoa no fim disse-me assim, isto estava super em baixo e dizia, se eu não tivesse feito isto, que é complementar, portanto não substitui absolutamente nada, porque não é isso, não é uma cura, por assim dizer, que se vai buscar ali, não é? É uma complementariedade com outras áreas. Ajudou-me muito em ter uma atitude positiva para depois que a pessoa pudesse superar 2 cirurgias e superar o próprio cancro, não é? E o que tu estás a dizer, no fundo, é um bocado aquela prova que a gente às vezes precisa, científica, de que algo Sim. espiritual, afinal, não é assim tão louco, como muitas vezes querem passar. Para mim, isto é a minha posição, E já, não há espiritualidade, não há corporalidade, não há emoções, não há pensamentos, não há. Todos influenciam todos. exatamente. Influenciam todos. Deixa-me só terminar, Dalila. Termina, Agora vamos termina. imaginar que eu vivo uma semana, um mês, um ano, sempre triste, deprimida, com raiva, Irritado, etc. Cada uma destas emoções leva a determinados neurotransmissores alimentarem as nossas células, mas vamos englobar todas as negativas. Sim, sim. Elas vão despoltar neurotransmissores de stress. Eles vão outra vez para o nosso sangue e vão estar uma semana, um mês, um ano, 2 anos a alimentar as nossas células com hormonas de stress, que são altamente destrutivas, altamente deformantes, e que se note bem o que eu quero dizer com deformantes,
são imunossupressoras do sistema imunitário, rebentam com qualquer sistema hormonal de uma mulher, e dos homens igual, mas da mulher mais, porque nós somos cíclicas. Mensalmente nós temos uma mudança cíclica. As 4 fases da Lua são as 4 fases do ciclo menstrual, mas pronto, não vou por aí. E, portanto, este fenómeno vai destruindo a nossa saúde e nós, sim, vamos construindo a nossa doença. Exatamente, e daí a doença também ter este cariz, pronto, espiritual, tu dirias de outra maneira, não é? Mas eu falaria desta forma. Mas continua. Em relação ao que estavas a dizer do Reiki, eu vejo isso de uma forma, não é diferente, mas de outra maneira. Eu acho que quando tu fazes Reiki a alguém, tu estás a ativar o campo eletromagnético daquela pessoa. Também, não só, mas também. Se tu ativas um campo eletromagnético para ele ficar super vibrante, mais expandido e em conexão entre o chamado céu e a terra, tu estás a alinhar automaticamente aquela pessoa, estás a permitir com que ela fique mais forte no seu campo eletromagnético e todos estes sistemas biológicos ficam fortificados. Portanto, tu estás a promover, ou através de ti está a ser promovido, um equilíbrio do campo eletromagnético, que é o que tudo abrange. Sim, sim, mas sim, sendo que aí era uma discussão já diferente, não é? Mas porque o campo magnético é uma coisa, o campo energético é outra coisa, e no Reiki nós trabalhamos muito, é o campo, obviamente o magnético está lá, também existe, trabalha-se muito o campo energético, que é diferente, magnetismo é uma coisa, a nível energético é muito mais além, é muito mais além, e por aí eu poderia falar das cores magnéticas que se faziam, estudos que já vêm desde o século XIX sobre a influência do magnetismo, mas não é essa a nossa linha de pensamento hoje, nem é para aqui que queremos ir. Mas tu estavas a dar um exemplo, e depois as palavras são como as cerejas, nós vamos falando e desviando as ideias para outras coisas, não é? Mas o que eu te pedia, então, o exemplo que tu estavas a dar, portanto, chegamos a um adulto e depois disseste que voltávamos outra vez à criança, não era? Terminarias o exemplo da criança. Porque imagina uma mãe que está durante anos dentro de um estado de raiva, de mágoa, de tristeza, de depressão. E todas as suas células são alimentadas por estas hormonas do stress. Imaginas que esta criança é formada dentro de um campo hormonal de stress. Exato. Portanto, a sua visão do mundo já será orientada para ambientes de stress. Até há alguns estudos que dizem que, por exemplo, ambientes de violência com a mãe, pode ser e ambientes de violência conjugal, ou que a criança, a vivenciar isso no útero, vem com algumas ferramentas adaptativas àquele ambiente para que não lhe seja tão nefasto. Ok, já cria defesas desde o outro, não é? Na verdade, porque a consciência está lá. É uma questão de sobrevivência. Sim, sim. Não, as hormonas do stress é luta ou fuga. Portanto, se ela é gerada em hormonas do stress, ela vem com este sistema de luta ou fuga extremamente desenvolvido. Sim, sim. Sim, e não só, e até poderia falar de outras questões, porque também tem a ver com a sensibilidade energética, também está implícita nisso, não é? De certa forma, e lá está, mais só isso dava outro tema para conversarmos. Mas temos já só mais uns minutos. Eu gostava, e tu voltarás certamente com mais temas, porque são sempre temas interessantíssimos e ouvir-te falar é delicioso sobre eles, não é? Porque estás muito imbuída nisso e é uma paixão tua que te move, muito, 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 nota-se muito e sente-se. Eu acho que faz sentido nós entendermos quem somos e o que é que aqui andamos a fazer, não é? Evidente, óbvio, de todo, nem discuto. Então, o teu trabalho em concreto, portanto, das consultas, mas consultas que envolvem todas estas vertentes, não é verdade? É isso.
que não têm propriamente de serem todas desenvolvidas para a mesma pessoa. Ok. Porque há pessoas que, claro, cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que só têm, imagina, uma dor de cabeça e só querem ficar sem a dor de cabeça. E que recusam qualquer tipo de responsabilidade na sua dor de cabeça ou qualquer tipo de comportamento que origine. Portanto, a dor de cabeça é algo totalmente alheias a elas e, portanto, elas não têm de fazer nada. Pronto. E claro, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Está Exato. certo. Vamos tentar, com a acupuntura, diminuir as dores de cabeça. Há pessoas que vêm com falta de sentido de vida. Exato. E aí vem a essência do ser humano, que é quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer e para onde é que eu vou. E então aí trabalhamos tudo. Trabalhamos a essência humana até as pessoas terem estas respostas e ficarem direcionadas e, acima de tudo, em paz. Porque isto traz uma certa sensação de desligarem-se delas próprias, desligarem-se do mundo, nada lhes serve, que traz um sofrimento enorme de isolamento e de flutuar no vazio. E normalmente estas pessoas têm potenciais enormes, enormes. É absolutamente maravilhoso ver pessoas. Fantástico. Tu estás nos Açores neste momento, portanto, e aí que tens o teu consultório. Aqui em Lisboa. Normalmente eu estou 15 dias em cada lado. Ok. Agora com o Covid, estes 15 dias estão conforme. Sim. Entretanto, foste recentemente designada ou convidada para coordenares o Instituto de Bioengenharia Quântica, que eu falei no início. Eu gostaria que tu falasse um bocadinho, temos no máximo 5 minutos, 10, para tu explicares o que é isto do Instituto de Bioengenharia. E se for muito, porque isto se calhar dá até outra conversa à parte, não é? Mas só para ficar já um cheirinho, o que é isto? Sim, olha, ainda bem que falaste nisso, porque isto é uma aventura, na medida que eu não sei muito bem ainda dizer coisas muito específicas, porque foi uma coisa engraçada, porque eu decidi fazer uma consulta com eles, com a diretora do Instituto, porque queria me balizar em algumas áreas e achei, quando li aquilo, achei que, ok. E, entretanto, ela, no fim da consulta, convidou-me para eu ser coordenadora. E eu, ok, eu não sei muito ainda disto, mas, ok. Portanto, o que é que assenta este instituto? Este instituto assenta em 3 áreas, que é a terapêutica, que era a que me interessava, a evolutiva, que eu não tinha um nome para isto, mas que também sempre me interessou, evidentemente, e a educativa. O que se faz no Instituto é, para além das formações, faz-se retiros de transformação pessoal. O que é que me atraiu? A física quântica sempre me atraiu. Eu tenho acompanhado o trabalho do cosmólogo Nassim Haramein, acho que é assim que se diz, tem a Academia de Ressonância. Já ouvi falar. E o trabalho dele é fascinante. E eu sempre pensei, uau, eu gostava de perceber um bocadinho mais disto. Mas como ele é físico e é da cosmologia, há palavras e há coisas que ele diz que efetivamente eu não tenho capacidade mental para atingir. E então eu encontro uma coisa muito mais objetiva dentro deste assunto, que é o quântico. Como é que é isto quântico? Como é que eu posso fazer tratamentos à distância? Como é que eu posso alterar estados de consciência à distância? Espera lá. Isto sempre me disseram que eu precisava estar lá. E foi isto que me trouxe curiosidade. E quando eu comecei a ver o trabalho que eles fazem, inclusive pelo equilíbrio planetário, a ligação que eles fazem, por exemplo, entre cada chakra e a sua ligação a uma zona da Terra e a uma zona do cosmos,
eu achei delicioso e pensei, não, eu quero mergulhar nisto, porque isto é totalmente novo para mim, mas faz muito sentido, porque nós não somos simplesmente seres humanos, nós somos seres cósmicos em experiências humanas. Exato. Isto é a minha percepção, e tenho o direito de a ter, e vale o que vale. Vale para mim, não tem que valer para mais ninguém. Temos o mesmo DNA do pó das estrelas, portanto, nós não somos deste planeta, por mais que queiramos, podemos nascer, mas não somos daqui de facto. Não é? O carbono e o hidrogênio são substâncias que não são próprias do planeta Terra, são próprias de algum tipo de estrelas. Portanto, de alguma forma, isso há de querer ter o seu significado para quem quiser entender. E, portanto, este trabalho que a Sandra Fernandes faz, sim, indo ao passado buscar todo este reconhecimento de sabedoria ancestral e trazê-lo, incorporá-lo na física quântica, torna um presente muito recheado que pode transformar-nos a todos num outro patamar de consciência futuro. Exatamente. Que é isso que se procura. É isso, exatamente. E isso é extremamente fantástico, fantástico. E com a vantagem que é uma linguagem muito mais adequada às minhas limitações do que a linguagem do Nazim, que eu entendo que ele tenta simplificar, mas imagino que aquela mente é extremamente complexa para alguém que não é da área da física, nem das matemáticas, nem da cosmologia, se bem que o trabalho dele é que me fascina absolutamente. E o Instituto faz isto de uma forma muito mais integradora do ser humano normal. E eu estou apaixonada por isto e estou desejosa de fazer todas as formações que eles têm, porque são absolutas. Eu, por mim, já tinha feito tudo. Tu disseste que eles pegam em práticas ancestrais, não é? Espirituais. Lembro-me de uma conversa anterior, a gravarmos este vídeo, que falavas disso. Tens alguma ideia de algum exemplo que possas dar ou também ainda estás a explorar esta via? Eu estou a explorar, o que eu vou dizer é uma coisa muito básica. Eles utilizam algumas técnicas de xamanismo, por exemplo. Uhum. A ligação à natureza, os ciclos da natureza, da lua, utilizam toda esta que no fundo isto devia estar mais que integrado em nós, não é? Mas parece que nós temos uma capacidade fenomenal de ir esquecendo, e parece que é muito mais fácil para nós fazermos isto, e hoje só interessa isto. Sim. E acabamos por esquecer tudo o resto. Isto vai nos limitar, claramente, e parece-me que está a limitar-nos. E o respeito pela natureza, a curiosidade pelo cosmos, os grandes pensadores da antiguidade eram muitas vezes descritos como alguém que olhava o céu, os céus. Exatamente. Ora, eles não estavam a olhar para o ar, eles sabiam que havia uma ligação com. Exatamente. Mas isso não implica esquecer a nossa ligação ao planeta. Portanto, o ser do futuro vai ser aquele que agrega de forma consciente e natural o céu e a terra. Casando agora aqui, pegando exatamente nessa ideia, para ti, como é que tu vives, só para terminarmos mesmo, como é que tu vives tu dizes que não é espiritualidade, ok, eu também poderia dizer, porque para mim é tão normal como outra coisa qualquer, não é? Mas a gente tem que falar de conceitos que os outros entendam também, não é? Mas como é que tu, a nível pessoal, se é que queres partilhar isso, vives a tua espiritualidade, enquanto até aqui a ideia é que está aqui uma pessoa que é altamente científica, de pensamento racional, não é? Mas que consegue ter esta dimensão também muito presente na vida e casar isso com esta dimensão tão racional que é ciência, neurociência, endocrinologias, etc, etc. O nome que eu dou para uma imagem maior que tudo agrega
que pode ser o Deus, uma inteligência superior, tanto me faz os nomes, sinceramente, tanto me faz no geral. Eu chamo isso fonte. Exatamente. Então estamos em sintonia. Eu chamo isso fonte. E, portanto, todos os dias eu tento, de forma intencional e intuitiva, ligar-me a esta fonte. Porque quando eu me ligo a esta fonte, eu sinto-me mais elevada. Sinto-me que o meu campo de visão, e não é daqui, é um outro campo de visão mais alargado. Quando eu não me ligo a esta fonte, eu sinto-me mais densa e a fazer isto. E isto é a minha luta, é lutar contra isto e expandir, expandir, expandir. Eu faço isso através de meditação, faço isso através de uns vídeos da Lily Young, que ela tem uns cânticos, que é uma linguagem de luz que eu adoro e que eu sinto muito aquela vibração dentro das minhas células. E depois no dia a dia eu tento arranjar sentido para tudo, seja positivo, seja negativo. Ou seja, acontece-me alguma coisa horrível, Dalilo. A minha parte humana, densa, até pode reagir. E agora, como é que... E depois eu penso, ok, isto é um sinal para eu ver de outra maneira. Como é que eu posso ver isto de forma positiva, criativa e evolutiva? Exato. E em vez de estar focada no problema que me aconteceu, eu estou focada nisto. E isto vai fazendo com que as minhas sinapses procurem novas respostas. Exatamente. E perante novas respostas vem nova informação. E quanto mais informação nós temos, e essa informação pode ser quântica, não tem de ser informação racional, pode ser quântica, cada vez mais nós olhamos para lá do muro, para lá da cerca, das nossas cercas, dos nossos limites. Isso é fascinante. É, sim, senhor. O sentir, às vezes basta, não é o sentir, mas é um sentir que não dá para pôr muito bem em palavras, não é? Só viver é diferente. Vocês podem achar engraçado, eu também achei, um ponto fulcral de base do Instituto de Bioengenharia Quântica é a tomada do pulso. E a agregação do nosso pulso cardíaco com o pulso cardíaco da Terra e do cosmos. Portanto, estão a ver bioengenharia quântica, medicina chinesa há 5.000 anos. Uma das coisas fundamentais de ambas é a tomada do pulso cardíaco. É lá. Isto não pode ser por acaso. Claro, nada é por acaso, tudo tem um sentido, então, não é? O que nos guia claramente é a nossa inteligência cardíaca. E quanto mais o nosso pulsar estiver de acordo com o pulsar da Terra, que não é um planeta inerte, é um planeta com vida, vivo. E obviamente que não será o único da galáxia, portanto todos os outros terão vida. Quando nós nos aliamos a este pulsar cósmico, nós sentimos-nos cósmicos e menos limitados. Eu diria que foi num vídeo, vi um outro vídeo que fala-se da ascensão planetária, portanto, dos sintomas da ascensão planetária, em que, portanto, falamos precisamente nessa conversa, sou eu e outra amiga, em que há uma elevação e que nós, do pulsar do centro da Terra, não é? Em que nós não... Portanto, em que era muito pequena inicialmente, está medido cientificamente, que agora está a 300 portanto, muito mais que é. Então, o que se passa é que também os nossos corpos, a nível energético, não estão habituados e também há ali uma adaptação. Mas isto são outros 500 e é para um outro vídeo. Margarida, foi um enorme prazer ter-te aqui, a primeira vez, mas vais voltar, eu sei. Está muito assim. Está muito assim. Eu espero que sirva de alguma coisa para uma pessoa, já é ótimo.
Exatamente, e de certeza para muita gente, e por isso a Margarida Seco Oliveira, que digo e reafirmo, além de psicóloga, é psiconeuroimunoendocrinologista, posso dizer assim, palavra, acho que esta é a palavra maior que eu já vi, mas é interessante, e casa aí coisas muito importantes, não é? E também faz psiconeuroacupuntura, medicina chinesa, e portanto queres deixar contactos? Queres deixar aqui lugar onde as pessoas te possam encontrar para... Sim, eu não tenho site, não tenho nada destas coisas ainda. Um dia eu vou ter, juro. Mas podem me encontrar no Instagram, no Facebook, e podem procurar por Margarida Seco de Oliveira. E também posso deixar o meu e-mail se alguém tiver alguma questão, alguma coisa que queira expor e que eu possa de alguma forma ajudar. Margarida Oliveira, sem o último A, @gmail.com. E pronto, e qualquer dúvida podem deixar aqui em comentários e nós obviamente teremos todo o gosto em responder, sobretudo a Margarida, não é? Que é a convidada desta conversa de hoje.